André Ventura aparece em primeiro lugar numa sondagem para a eleição do dia 18 de janeiro, a primeira volta das presidenciais, que eu acho que já se tornou mais ou menos evidente para toda a gente que terá segunda volta. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos este inquérito online, nem é uma sondagem, mas no fundo acaba por ter o mesmo efeito, porque até tem algumas respostas, um número significativo de respostas, e eu venho mostrar-vos este inquérito e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, inquérito coloca André Ventura na frente da corrida presidencial do dia 18 de janeiro. André Ventura surge destacado no inquérito online realizado pela Intrapols, uma página dedicada à recolha e análise de inquéritos políticos no contexto de eleições presidenciais marcadas para o dia 18 de janeiro. A vantagem não é muito grande, mas é uma vantagem, apesar de tudo, interessante, porque seria uma loucura completa. Uma loucura, aliás, do meu ponto de vista, uma loucura daquelas boas, atenção. Mas, do meu ponto de vista, isto seria uma coisa bastante positiva. André Ventura passar à segunda volta em primeiro lugar, estava basicamente feita a vitória política da situação. Não interessa o que é que acontece na segunda volta, até porque na verdade nós todos sabemos o que é que acontece na segunda volta. Podiam pôr ali literalmente um palhaço de circo na segunda volta, que a esquerda e o PSD vai fazer frete à esquerda nisso mesmo, vai recomendar o voto em qualquer pessoa que não seja o André Ventura. Se alguém acha que o PSD vai recomendar o voto em André Ventura, eu acho que estão enganados. Mas teria graça ver, por exemplo, um esquerdista, sei lá, o António José Seguro. Se for o Marcos Mendes a passar, é evidente que o PSD não terá esse problema e o Partido Socialista muito menos. Mas o PSD fica numa situação difícil se não for o Marcos Mendes a passar à segunda volta. E teria alguma curiosidade em ver se o PSD de Luís Montenegro, que se diz de centro-direita, apoiaria ou António José Seguro, que já foi secretário-geral do Partido Socialista, ou, no caso, um homem como o Almirante Gouveia e Melo, a dizer só Gouveia e Melo, no caso, que se diz entre o socialismo e a social-democracia. Eu compreendo que a gênese do Partido Social Democrata seja, evidentemente, a social-democracia, está no nome, sejam de centro-esquerda, tenham tentado colocar-se na Internacional Socialista, eu tenho toda a noção disso, sei perfeitamente que a social-democracia é uma derivação do marxismo, tenho plena noção disso. Agora, o Partido Social Democrata fica numa situação muito difícil e pode fortalecer a macronarrativa do Chega, em específico do André Ventura, porque esta eleição é pessoal, de que há um sistema contra o André Ventura. E a segunda volta vai ser a prova limpa disso. E eu não tenho dúvidas que só há segunda volta com o André Ventura em Portugal e que seria a cereja no topo do bolo André Ventura passar à segunda volta em primeiro lugar. Eu já me deixei destas lógicas de voto útil, não há cá voto útil. O único voto que interessa é aquele que representa a minha pessoa do ponto de vista das convicções. Mas enfim, já me estou a alongar, vamos mas olhar para a sondagem. O estudo constituiu um inquérito voluntário aberto ao público que indica André Ventura como candidato melhor posicionado para a vitória. Segundo os dados divulgados, Ventura com 21,4% das respostas, surgindo à frente de Luís Marques Mendes com 21%, Gouveia e Melo com 17,5% e António José Seguro com 17,2%, que apresentam valores muito próximos entre si. É interessante que mesmo esta sondagem, que como é aberto a toda a gente, não tem aquelas metodologias de sondagens que às vezes são aplicadas do ponto de vista da sociologia e das práticas de sondagens que são feitas, digamos assim, mas é interessante ver que os resultados são mais ou menos isto em todas as sondagens. Se vocês têm visto, geralmente ou é Marcos Mendes ou é André Ventura, pelo menos nas mais recentes, às vezes lá aparece o Almirante Gouveia e Melo para disputar o segundo lugar. Já não me lembro da última vez que o vi em primeiro, posso estar enganado, mas já não me lembro da última vez, e portanto parece haver aqui um sinal interessante de ver que André Ventura provavelmente vai passar à segunda volta. Parece-me mais ou menos claro que vai passar. Acho que é um dos que tem a segunda volta mais certa, e não digo isto por arrogância ou por ser militante do partido ou por ir votar em André Ventura, não é nada disso, mas porque André Ventura tem uma base fiel de eleitorado que, com base nestas sondagens, é mais do que suficiente para passar à segunda volta, que é seguramente mais do que os 20%. No caso, o Chega teve 22 e alguma coisa por cento, e teve 60 deputados. Os últimos 2 deputados foram acrescentados pelo círculo da imigração, mas no caso do eleitorado propriamente dito é mais de 20%. E estas sondagens o que mostram é que o primeiro lugar às vezes lá alcança os 20%, mas o segundo lugar, que é quem vai passar à segunda volta, não é? Portanto, o segundo e o primeiro lugar, é sempre abaixo dos 20%, e André Ventura parece-me ter fidelizados mais de 20% dos votos, e talvez até consiga mais por ser uma eleição mais pessoal. Não sei, mas parece-me que André Ventura tem
sérias chances de passar à segunda volta em primeiro lugar. O inquérito evidencia, ainda que o líder e candidato presidencial apoiado pelo Chega manteve uma trajetória estável ao longo do período analisado, beneficiando de uma forte mobilização digital e de elevada presença nas redes sociais, fatores que, segundo a Interpol, tendem a favorecer os candidatos com base de apoio particularmente ativas online. A projeção final utiliza modelos de simulação de probabilidade nos quais Ventura aparece igualmente como o candidato com maior hipótese de vencer uma eventual segunda volta, reforçando a leitura de que entra na fase decisiva da campanha com vantagem competitiva. Os resultados regionais mostram também um desempenho robusto em várias zonas do país, onde o candidato registra núcleos de apoio consistentes, vencendo em vários distritos do país, nomeadamente o Sul e o Centro. Eu acho improvável, e depois temos Coutinho de Figueiredo com quase 13% basicamente, e portanto acho que o Coutinho de Figueiredo vai ter mais do que a Iniciativa Liberal, também me parece um dado adquirido, não tenho grandes dúvidas disso. Agora, acho impossível o André Ventura ganhar a segunda volta, mais uma vez, não é por eu não querer, não é uma questão do meu gosto, é porque, como eu já expliquei, poderiam lá colocar um palhaço de circo qualquer que iam votar e sugerir o voto, os outros partidos todos iam sugerir o voto no outro candidato que não André Ventura, e o próprio PSD, se não for Luís Marques Mendes a passar à segunda volta, vai ter um grave problema do ponto de vista eleitoral que pode marcar para sempre o sistema político português, porque eu não tenho grandes dúvidas, e fica este vídeo como apontamento para o futuro. Venham aqui este vídeo depois, mais tarde, depois do dia 18 de janeiro, mas a minha previsão do que vai acontecer no dia 18 de janeiro é o seguinte, e fica aqui, vale o que vale, é o que eu tenho visto, o que eu tenho analisado, o que me parece ser mais claro, o que eu prevejo que pode vir a ser a performance dos debates. Para mim, não há grande dúvida de uma coisa. Parece-me que há duas pessoas que vão à segunda volta e essas duas pessoas parece-me que estão decididas. Luís Marques Mendes e André Ventura. Não sei quem é que passa em primeiro lugar. Acho que Luís Marques Mendes tem melhorado a sua performance. Acho que seguro não vai contar para o Totobola e eu acho que o Almirante, quantos mais debates fizer, mais eleitorado vai perder, porque o Almirante é francamente mau em debate e digo-vos uma coisa, o André Ventura vai provavelmente agressivo como nunca para o debate com o Almirante, por uma simples razão, porque o André Ventura vai disputar de certa forma esse eleitorado, algum eleitorado que ainda pode estar convencido em relação ao Almirante e que queria votar em André Ventura anteriormente, mas que tem aqui este desconforto, não quer votar no Ventura para presidente e portanto procura outra pessoa. Eu acho que o Almirante é tão mau em debates e o André Ventura é provavelmente a melhor figura a debater em Portugal, que eu acho que os debates vão ser decisivos para a queda do Almirante, e Luís Marques Mendes, como já debateu com o André Ventura, eu consigo prever que Luís Marques Mendes vai ter algumas performances boas nos próximos debates, e isso pode ser decisivo para os pontinhos de diferença que vão ditar quem passa em primeiro e quem passa em segundo. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.